Olá, internautas do Bocal News, estamos aqui em nosso estúdio Web TV hoje para falar com o novo secretário da Casa Civil do governo Rui Costa. Estamos falando do secretário Bruno Dauster. Ele que é formado em economia, já atuou no setor particular, foi diretor de desenvolvimento da empresa OAS, no setor público já passou pela Prefeitura de Salvador, onde ajudou a implantar a Secretaria de Transporte e Urbanismo. E no governo do Estado, a última função desempenhada foi chefe de gabinete da Casa Civil, de onde foi elevado ao cargo de secretário nessa nova gestão do governo Rui Costa. Tudo bom, secretário? Tudo bem, Aparecido. Secretário, bom dia. A Casa Civil, que tem aí como função auxiliar o governador aí nos assuntos administrativos, políticos e até constitucionais. Eu queria saber do senhor como vai ser enfrentar esse novo desafio agora, sendo que já estava no governo Wagner e agora continua na gestão de Rui Costa. Algum desafio novo? Como é que vai ser essa empreitada? Evidente que são muitos desafios novos. Eu, como chefe de gabinete, estava muito mais voltado para a gestão de projetos prioritários, que vou continuar fazendo, mas como chefe da Casa Civil eu passo a ter novas responsabilidades. A Casa Civil tem um volume de ações muito grandes a nível de acompanhamento e articulação de trabalho de várias secretarias. Isso é um desafio muito grande. Eu espero conseguir estar à altura. Certo. Entre as competências aí e órgãos que integram a Casa Civil está a coordenação de acompanhamento de políticas de habitação e saneamento, isso no Estado. Mas eu queria ouvir do senhor a situação aqui em Salvador ocorrida recentemente, ali em Massaranduba, na comunidade de Alagados, que teve um incêndio, famílias perderam suas residências, ali em um lugar que as condições de sobrevivência são, vamos dizer, sub-humanas. A nível do Estado, o que pode ser feito em ações para tentar sanar aquele problema ali, secretário? Sua pergunta tem muita oportunidade, porque isso ocorreu essa semana. E no momento em que houve incêndio, pela manhã ainda, eu recebi uma forte orientação do governador Rui Costa, no sentido de desenvolver todas as ações possíveis para dar apoio àquela comunidade que tinha sido atingida pelo incêndio. Nesse sentido, deslocamos imediatamente a equipe de trabalho social, fomos a primeira a chegar no local, e a nossa Defesa Civil, que hoje está subordinada à Casa Civil, que também chegou lá rapidamente. Começamos a cadastrar as famílias para identificar a necessidade. Providenciamos ainda pela manhã o envio de água, que é a primeira necessidade que as pessoas têm, e começamos a participar lá da organização. Mais tarde um pouco combinamos com a Prefeitura, porque a Prefeitura ficaria com a responsabilidade das ações emergenciais. Nesse sentido, ela incluiu também a questão do aluguel social para todas aquelas 86 famílias, e nós assumimos duas responsabilidades desde o início dentro desta articulação. Uma, fornecer, durante o período em que aquela comunidade estivesse ainda alojada em abrigos provisórios, ou seja, antes de que elas tivessem recebido o aluguel social, nós forneceríamos 3 refeições por dia, que seriam produzidas pelo restaurante popular, o que começou a acontecer na mesma noite. Entregamos naquela noite jantar, entregamos ontem café da manhã, almoço, jantar, hoje já estamos entregando de novo café da manhã, e assim o faremos enquanto estiverem em abrigos. Mas o que é mais importante é que estamos, nesse momento, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, as suas superintendências da área de habitação e a Conder, já desenvolvendo ações no sentido de que a gente possa, muito rapidamente, anunciar como será a solução definitiva para aquela comunidade. As casas que forem invadidas, do conjunto que está em fase de conclusão, terão de ser desocupadas. Toda a comunidade que sofreu o incêndio vai para o aluguel social, mas eu posso lhe garantir que o governo do Estado vai providenciar a ida deles para uma casa digna, não mais uma palafita como eles moravam. E nesse processo nós esperamos não ter, após essa ação, nenhuma palafita mais em Alagados, e vamos
fazer uma ação para que todos tenham a sua casa muito rapidamente. Secretário, quanto à questão da Defesa Civil, que também é um órgão que está dentro da Casa Civil, foi criada recentemente na reforma administrativa a Secretaria de Infraestrutura Hídrica para cuidar dessa questão, inclusive da seca, que assola o Estado. Aí todo ano a gente tem casos de municípios decretando emergência por conta da seca. Como vai ser a atuação da Defesa Civil e como ela já atua hoje em questão emergencial? Vai ter alguma parceria? Claro que deve ter, mas como é que vai ser essa atuação conjunta dessa Secretaria nova com a Defesa Civil no Estado? Ok. Me permita fazer uma muito rápida observação de que uma das formas de agir que o governador Rui Costa nos orientou para desenvolver de forma muito ativa é a questão da transversalidade. Transversalidade significa buscar ver onde são os pontos comuns de ação entre várias secretarias, de forma que eles se articulem num mesmo objetivo, tendo com isso uma sinergia e um ganho de eficiência maior. A Defesa Civil não tem por objetivo trabalhar a longo prazo em nenhuma situação, nem na seca, nem em qualquer outra. Ela atua em situações de emergência, em situações de catástrofe, digamos assim. Recentemente, a Defesa Civil, esse mês ainda, teve uma atuação extremamente importante nas enchentes que nós tivemos na região do Baixo Sul, em que nós tivemos problemas de cidades alagadas, de pontes que caíram, etc. Ela atuou de forma intensa e ela atuou de forma intensa na questão da seca, de várias formas, inclusive com carro-pipa. Porém, o nosso objetivo, a nível de orientação de governo dada pelo governador, é de que nós não fiquemos apenas na ideia do combate à seca. A criação da Secretaria de Recursos Hídricos é para que as ações do Estado na área de abastecimento de água, de irrigação, de saneamento, sejam todas cada vez mais articuladas. E o principal item da ação nossa de governo em relação ao semiárido vai ser ampliar e aprofundar a condição de sobrevivência e, mais que isso, de convivência com o semiárido. Nesse sentido, será emblemática a obra de implantação do Canal do Sertão Baiano, que irá de Juazeiro, próximo a Juazeiro, do Rio São Francisco, até São José do Jacuípe, trazendo água para uma população muito grande em todo o norte e nordeste da região semiárida da Bahia e permitindo que lá venha a se ter condição de desenvolvimento social, abastecimento de água para a população, abastecimento para a dessedentação animal e desenvolvimento agrícola e industrial. Então, nosso objetivo não é apenas combater a seca, é permitir o desenvolvimento econômico e social do semiárido. No momento atual, a Secretaria de Recursos Hídricos permite avançar, inclusive, para a segunda etapa de intervenções no semiárido, junto à população do semiárido, que no primeiro momento foi a implantação de grandes adutoras, porque nós tínhamos rios que permitiam captar água para levar para essas populações. Hoje nós vamos entrar numa segunda fase de ampliar a capacidade de reservação de água do Estado para depois distribuí-la. Nós fizemos de maneira emergencial, que era mais rápido, entre construir uma barragem para depois distribuir água, nós captamos água no rio e distribuímos imediatamente. Foi a adutora de Irecê, a adutora do algodão, entre outras, que permitiram que essas populações que sofriam de uma maneira indescritível com a seca, vivessem confortavelmente. Agora vamos reservar e distribuir. Tudo isso é tarefa da Secretaria de Recursos Hídricos, articulada com as outras, e nós vamos participar desse processo. Ok. Vindo aqui para Salvador, eu queria ouvir do senhor como é que está o andamento do metrô, da linha 2 do metrô que vai ligar Salvador a Lauro de Freitas. A última informação que a gente teve foi que o alvará, que deve ser liberado pela Prefeitura, estava prestes a ser entregue, a ser liberado. Hoje, como é que está isso? Já foi liberado? Como é que o Estado está aguardando isso? Eu devo dizer que
não recebi, até esse momento, ainda a informação da liberação do alvará. Nas últimas reuniões que tivemos junto com a Prefeitura e que a concessionária do metrô Bahia teve com a Prefeitura, toda a documentação, pela informação que eu tenho, que era necessária, já está entregue, todas as análises estão feitas. E tinha sido combinado que, provavelmente, hoje seria, no máximo de hoje até segunda-feira, seria dado o alvará para a linha 2. É importante dizer, inclusive, que já recebemos o alvará para as estações da linha 2, a recebemos agora ontem ou anteontem, o que permite que a gente comece a trabalhar algumas das estações do trecho até o aeroporto. Depois a gente vai fazer até Lauro de Freitas, no centro de Lauro de Freitas. O aeroporto já será em Lauro de Freitas, a estação. E vamos iniciar imediatamente, acredito eu, ainda até o final de janeiro, a obra da linha 2 do metrô, definitivamente permitindo visualizar a luz no fim do túnel do transporte coletivo de massa em Salvador. Ok. Falando um pouco sobre a nomeação do senhor para secretário da Casa Civil, quando foi anunciado o seu nome, foi comentado que Rui Costa teria sido um governador corajoso por trazer um profissional que era da área particular, do empresariado, que teria sido diretor da OAS, uma empresa que atualmente é investigada pela Polícia Federal no esquema de corrupção da Petrobras. Como foi que se deu essa conversa? Teve alguma conversa nesse sentido entre Rui Costa e o senhor para saber da sua atuação na empresa e como enfrentava hoje a sua ex-empresa sendo investigada pela Polícia Federal? Teve alguma conversa? Nenhuma, até porque Rui Costa me conhece há algum tempo e sabe que não haveria por que ter essa conversa. Efetivamente, eu trabalhei no setor privado, não só na OAS, mas fui presidente de algumas empresas, fui presidente da CLN, fui presidente da Linha Amarela S.A., fui presidente da Invepar, que hoje é uma das maiores empresas do Brasil, sendo dona da concessão de Guarulhos, da concessão do metrô do Rio, etc. e tal. Fui da Morro do Conselho, que também é uma empresa tranquila. Então, eu atuei não só na OAS, como você fez questão de sublinhar, mas em muitas empresas. E tenho um histórico, não só no setor privado, mas no setor público, de ser uma pessoa de absoluta honradez e de absoluta lisura. Então, nunca se colocou a necessidade dessa discussão, desde que eu saí da área privada há 2 anos atrás. Estou há 2 anos atuando na Casa Civil, primeiro como assessor especial, depois como chefe de gabinete, e nesse período nós tivemos, inclusive, a licitação do metrô. E na época que eu comecei a trabalhar na Casa Civil, também esse tipo de boato maldoso circulou em vários setores, e o que se dizia era que a minha ida para a Casa Civil era uma forma de garantir para a OAS a obra do metrô. Até onde eu sei, a OAS não ganhou o metrô, o que mostra que não havia nenhum gato escondido com o rabo de fora. Havia, sim, uma pessoa que assume a sua história. Eu assumo a minha história desde a minha atuação política contra a ditadura, na década de 60 e 70, fui preso, fui banido, voltei para o Brasil depois da anistia, participei da fundação do PT e estou muito tranquilo de exercer a função que eu exerço, porque tenho certeza que nada pode ser alegado em relação à minha pessoa. O senhor falou da OAS, ocorrem rumores, quero que o senhor fale um pouco sobre isso, de que o senhor era o único executivo na empresa que não usava gravata e que por isso chegou a ter um embate com o presidente da OAS na época. Existiu isso mesmo, secretário, ou é apenas boato? Folclores. Preferencialmente, quando faz muito calor e eu não tenho nenhuma atividade externa, eu não uso gravata.
Quando é necessário, a gente tem uma função de representação, eu uso gravata. Agora, se era o único ou não, era uma pesquisa difícil. A OAS, naquela época, tinha mais de 25 mil funcionários. Eu nunca fiz essa pesquisa para saber, nem contratei o IBOP, nem o IBGE, para saber se nenhum outro estava sem gravata. Mas embate nunca houve. Sempre tive uma relação mutuamente minha com os sócios respeitosa e sempre muito produtiva. Tanto que lá desenvolvemos uma série de projetos. O folclore corre e as histórias são muitas. Sim. Secretário, recentemente, no ato que foi publicado no Diário Oficial aqui do Estado da Bahia, a sua nomeação, constava lá na declaração de bens que o senhor era sócio do Hotel Web aqui em Salvador, 0,5% seria a sua cota de participação nessa sociedade, e o que ganhou destaque foi que nessa mesma sociedade tem Alberto Youssef, né, que hoje está preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato e é investigado também pela questão de lavagem de dinheiro, desvio de divisas. Como é que o senhor recebeu vamos dizer, essa ligação entre o senhor e o Alberto Youssef? Teve algum impacto na sua posição de homem público ou não? Zero. Zero, porque não tem nada a ver. Mais uma vez, alguém com algum interesse não muito claro deve ter feito uma pesquisa nesse sentido. Se eu tivesse alguma coisa a esconder, dificilmente eu teria colocado na minha declaração de bens algo que fosse tão grave quanto uma sociedade hoje com o Youssef que está preso. Vamos olhar a história, e aí eu até te agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque a gente esclarece para pessoas que talvez estejam menos informadas. Eu, durante muitos anos, participei de empreendimentos que eram montados por Walter Barreto. Valtinho, amigo meu, que foi presidente da ADEME e que tem uma atuação conhecida em todo o mercado. Valtinho tinha como se fosse um fundo de investimento privado em que uma série de pessoas investiam dinheiro de forma que ele pudesse fazer determinados empreendimentos e quando eles eram comercializados, nós recebíamos de volta essas cotas, com o lucro advindo da própria venda, em condições muito transparentes, contratuais, etc. Um dos últimos empreendimentos que Valtinho fez foi o shopping ali onde é a ADEME e o Web Hotel. E ele perguntou se um dinheiro que eu tinha para receber podia ser aplicado. E acabou dando uma 0,5% de cota em 2006. E, para dizer a verdade, eu nunca acompanhei de perto, porque ficou uma poupança lá para um momento qualquer que fosse necessário. Um rendimento, inclusive, não muito significativo, mas deixei lá, era uma poupança de longo prazo. Não soube, quando houve a entrada de Youssef na sociedade, e vinha saber quando houve essa história que nego quis inventar, o fato é real, mas a ilação é que é um pouco forçada. E aí eu soube que ele se associou ao Web Hotel em 2010. Se eu, em 2006, tivesse uma bola de cristal para saber o que ia acontecer depois, eu jogava toda semana na cena e faria uma poupança muito mais rápido. Infelizmente, a minha bola de cristal até hoje não foi entregue. Então, eu estou esperando ainda para poder começar a ser um jogador assíduo de ganhador da Mega Sena. Mas é isso, o resto é história. Nesse negócio, por força aí até da própria natureza, teve algum encontro com ele, com o Youssef? Não? Nunca. Nunca. Distantes. Até porque, fisicamente, eu nunca participei de nenhuma das assembleias do Web Hotel, porque não tinha tempo. Sempre fui uma pessoa que viajava muito. Elas ocorriam, muitas vezes eu estava fora de Salvador. E quando estava em Salvador, não era uma questão que me desse preocupação para justificar eu ir. Então, não sei se era ele que ia, se era um representante. Eu posso dizer que, fisicamente, nunca estive presente em nenhuma das assembleias de acionistas do Web Hotel, então, tampouco nunca tive contato físico com esse senhor.
Certo. Secretário, só para a gente concluir, eu queria ouvir a sua opinião, porque o senhor trabalhou por anos na OAS e nesse cenário aí que ela está sendo investigada pela Polícia Federal, está estudando pedir uma recuperação judicial. Qual é a análise que o senhor faz na questão econômica da empresa, de saúde financeira? Quais são os impactos que a empresa tem sofrido nesse cenário e quais consequências pode vir a ter com esse pedido de recuperação? Não tenho a menor condição de fazer uma análise de uma empresa na qual eu já estou afastado há mais de 2 anos e que eu não acompanho a saúde financeira nem a contabilidade. Eu não tenho nenhum laço hoje com a AES que me permitisse falar com um mínimo de seriedade sobre essa questão. O único comentário que eu posso fazer é um comentário genérico de que, evidentemente, uma das maiores necessidades de qualquer empresa do setor de construção é capital de giro. E capital de giro você obtém no mercado. É evidente que uma empresa que está passando por uma situação de constrangimento, como a OAS está passando, vai ter dificuldades na captação de capital para investimento e capital de giro. Então, se dificuldades existirem, eu não posso dizer que elas existem ou não, posso dizer sim que a obra que ela tem com o Estado hoje, que é a 29 de março, ela continua tocando e de forma muito séria, muito ativa, e isso não precisa ser técnico para ver. Basta passar lá que você vê a velocidade com que avançou aquele viaduto que já tem vigas lançadas sobre a paralela, o corte de terreno, etc. Onde está parado é por razões externas ao andamento da obra. Sim. Então, o que eu posso dizer é que, se dificuldades há, devem ter por origem essa situação do mercado de crédito, onde é muito difícil você trabalhar quando existem situações de constrangimento. Ok. Secretário, a gente fica por aqui. Secretário, muito obrigado aqui pela participação em nosso estúdio. A gente volta em uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu estou à disposição de vocês sempre que for necessário. Agradeço também a oportunidade, inclusive de poder deixar claro e transparente que histórias a gente inventa que a gente quiser. Verdade, se a gente quiser olhar de perto, ela é muito fácil de ser vista. Tá ok. Obrigado. Obrigado.